Olá, meu nome é Iago Puzer. Esse aqui é o vídeo de apresentação do teste para desenvolvedor front-end da TED Open Finance. Vou mostrar um pouquinho para vocês aqui do sistema que eu construí, falar um pouquinho também sobre o código, das tecnologias que eu usei. Vamos lá. Para iniciar o projeto aqui, o sistema a gente coloca um pequeno form, só o nome do usuário para simular como se fosse um login. Esse formulário eu já utilizei o React Hook Form para poder fazer. Aqui a gente consegue carregar já via API todos os usuários cadastrados dentro desse sistema. A partir disso a gente tem algumas funcionalidades como editar um desses usuários. A gente pode salvar as alterações, a gente tem visualização aqui para o usuário que foi sucesso. A gente pode excluir um desses usuários. A gente pode criar um novo cliente, né? A gente só precisa digitar o nome desse cliente, o valor do salário dele e o valor da companhia. E a gente tem esse cliente novo criado aqui. Além disso, a gente pode fazer a seleção de alguns clientes. Então a gente pode aqui selecionar, a gente vai ter a visualização que esses clientes foram selecionados. E aqui a gente tem a segunda página, que é a de visualização de clientes selecionados. Aqui a gente consegue ver os clientes que foram selecionados, a gente tem um total, a soma dos salários, soma do valor das empresas, e a gente tem uma funcionalidade que é limpar todos os clientes. O sistema em si é basicamente isso, é algo bem simples. Agora eu vou mostrar um pouquinho do código, como foi criado esse sistema. Bom, falando um pouquinho aqui sobre o sistema, sobre o código no caso, para esse sistema aqui eu criei uma, um- uma arquitetura de micro front-ends onde eu separei em dois micro frontends e um shell, né, que é o host, que vai hostear todos esses componentes dos micro componentes e páginas do micro frontend, começando aqui pela auth, que é onde a gente tem aqui esse loginzinho bem simples, né, onde a gente tem aqui dentro de components a gente tem um login form, onde a gente faz essa questão do login com React Hook Form. A gente tem também aqui dentro um hook, que é um use local storage, para fazer toda a validação, poder salvar o nome desse usuário, né? A gente validar o estado global dele. Então a gente tem aqui um set para armazenar o nome desse usuário. A gente tem e outras funcionalidades aqui a gente tem a página com esse login. É algo bem simples, bem tranquilo de se criar. Aqui dentro dele também a gente configurou o Dockerfile para a gente poder ter todo esse encapsulamento, né, das libs e tudo mais, ficar algo bem tranquilo de se usar. Além disso, aqui dentro do Vite-config, a gente tem a configuração dos expose, do que a gente quer expor para esse micro front-end e compartilhar as libs que a gente quer compartilhar também. Basicamente isso que faz esse micro front-end, esse auth. Falando agora também sobre o outro micro front-end, que é o Customer, que a gente tem aqui, vão ser que vai ter a parte dos clientes, que é quando a gente já está aqui dentro do nosso sistema. A gente vai ter aqui toda a parte de CRUD, né, que é criar, deletar e editar esse usuário. Aqui a gente tem os services para que a gente consome a nossa API. A gente tem aqui o delete, o update, o create e o get para poder pegar esses usuários. Aqui eu criei alguns hooks também como para a gente poder deixar uma otimização melhor, né? Como o use users, que é para buscar os usuários. Aqui eu faço a chamada da API, né, usando o TonStack Query para poder fazer o get nesses usuários. Aqui dentro do use users eu já faço o get, o create e o update e o delete para ficar mais fácil, deixar o código lá, a página principal um pouco menos poluída. Que a gente tem um use username, que é para a gente buscar o nome desse usuário no estado global, lá que a gente criou lá no nosso auth, para pegar o nome desse usuário e setar aqui. Um outro hook que eu tenho aqui também é o User Select Customer,
para a gente poder selecionar quando a gente seleciona um usuário, né, para a gente ter esse controle de estado dele também, e que a gente consegue fazer a seleção e a desseleção desse usuário. Uma outra coisa que eu criei também foi o Pagination, e uso Pagination para Hook, onde a gente consegue fazer toda a paginação aqui do nosso sistema de forma bem tranquila e bem simples. E um outro foi o uso modal, que é onde eu faço os controles dos modais. Quando eu quero editar um cliente, quando eu quero excluir um cliente, quando eu quero criar um cliente. Então essa criação desses hooks ele auxilia e ajuda bastante. Aqui nos componentes, né, eu separei em uma pastinha de modals, que é para os modais. Então quando a gente tem aqui a criação dos modals, de delete, de create e de edit. Além disso, aqui uns outros componentes, né, que são os cards, o nosso header. Eu tenho um layout aqui, principal, e a paginação, um componente de pagination. E aqui eu tenho as duas páginas, que é o meu customer, que é a página principal, e eu tenho a selected customers, que são os clientes selecionados. Além disso, a gente tem aquelas mesmas configurações lá do Alf de Docker para encapsular. A gente tem o Vite config também com os expose para a gente poder enviar lá para o nosso host o que a gente quer expor, né? E uma coisa bem bacana é que, apesar de serem é um monorepo, né, que está criado, mas são micro frontends independentes, então eles tem deploy independente, o deploy na Vercel foi feito de forma independente, então a gente pode aqui rodar, por exemplo, eu quero rodar só o Alf, eu posso dar um npm run dev, opa, errei aqui, é npm, tem npm, fazer um npm run dev e a gente vai rodar apenas o Alf. Então a gente pode rodar de forma totalmente independente, mesma coisa aqui com customers, se a gente dá um npm run dev, eu consigo rodar aqui de forma independente toda a minha parte de customers, como clientes selecionados e etc. E caso eu queira rodar de forma global, rodar todo o nosso sistema, eu posso dar direto aqui, rodar direto na minha pasta root ou dentro da minha pasta host aqui. Posso dar cdhelps e hosts e um npm run dev, onde a gente vai rodar aqui o nosso host. E a gente vai ter todo o nosso sistema. Como eu falei, a gente vai ter todo o nosso sistema aqui dentro. Então a gente pode logar normalmente e vai estar com rodando tudo na host. Falando um pouquinho aqui sobre a nossa host, que é o nosso shell, né? Aqui eu só tenho basicamente o nosso app, onde eu tenho as páginas que eu quero carregar. E aqui no Vite config a configuração para poder estar consumindo a partir esses micro frontends. Então, de uma forma bem dinâmica e bem tranquila. Eu estou usando o Federation para poder fazer esse micro frontend. E como eu já havia falado, a gente tem o Docker para cada um desses componentes. Então, tem a Vercel também, ele é configurado de forma independente para o deploy. Então, isso fica bem bacana. E é basicamente isso o sistema, essa criação dos micro frontends para essa aplicaçãozinha. E é isso.